Fala, minha galera do segundo ano. Vamos dar continuidade agora com o conteúdo do livro do G2. Atenção aí, ó. O G2 do livro de vocês, que fala sobre os climas do planeta Terra. Anteriormente eu tinha falado um pouquinho sobre a questão do território brasileiro. Agora a gente vai dar uma voltadinha no módulo, para que fique bem trabalhadinho, tanto o módulo como as temáticas acerca de Brasil. Eu vou intercalar os conteúdos, porque eu acho de uma maneira mais dinâmica de trabalhar, tá certo? Estou morrendo de saudade de vocês, espero que vocês estejam gostando das aulas online, espero que vocês estejam aproveitando o máximo dessas aulas online, porque vocês são privilegiados, nem todo mundo tem essa acessibilidade, e eu espero que vocês aproveitem para estudar daí de casa, e eu me esforço daqui para passar esse conteúdo da melhor forma possível. Saudade daquela zoada, daquela brincadeira, da gente olhar, por exemplo, ou alguma coisa que acontece lá da sala de Cristina, de Jobson, e a gente ficar tirando onda, brincando. Só a gente entende, né? Aqueles B.O. que acontecia e a gente ficava sempre observando, né? Os seus fofoqueiros. Tô ligada, eu vi que vocês ainda continuam os mesmos. Então vamos pegando aí o G2, que na página 17, vocês já podem ainda não acompanhar, para dar uma grifada. Eu vou acompanhando desse slide aqui, e quem quiser também fazer suas anotações, eu acho até interessante que vocês possam dar uma notadinha nesse slide que eu estou passando para vocês aí em cima, né? Essa parte aí de cima, para que a gente possa acompanhar da melhor forma possível, tá certo? Então vamos começar, né? Não vamos perder tempo, porque tempo é dinheiro nesse período tão complicado, né? E vocês estão na porta do Enem. E esse ano, se vocês quiserem testar o Enem, é importante, a partir do dia 11, começam as inscrições, então não perca tempo, vamos estudar. Então nós vamos ter aí os climas do nosso planeta Terra, para depois a gente vai fazer uma pesquisinha sobre os climas do Brasil, para a gente dar uma retomada, aquele conteúdo que geralmente a gente aprimora no primeiro ano, mas a gente vai fazer uma breve revisada sobre os fatores climáticos e os elementos climáticos do nosso planeta Terra, tá certo? Esse conteúdo, lembrando mais uma vez, está no G2, tá? A partir da página 17, tá certo? Então vamos lá. Coloquei aí para vocês os fatores climáticos. As características que determinam o clima são a latitude, a altitude. Lembre-se, a latitude, nós vamos ter aqui a distância em graus medida em relação a quê? A linha do Equador. Nós sempre analisamos que, à medida que está mais próximas as temperaturas ali do Equador, elas vão aumentar. Até porque, eu comentei com vocês acho que alguns vão lembrar, a maioria vão lembrar, que quanto mais próximo à linha do Equador, mais o planeta Terra vai ser mais quente. Então, isso é o fator climático da latitude, ou seja, a inclinação da Terra em relação ao Sol, faz com que a linha do Equador, as áreas equatorianas, sejam as mais quentes do globo. Então, à medida que vai se afastando da linha do Equador, as áreas vão se tornando o quê? Mais frias. Ou, por exemplo, as áreas que diz respeito aos trópicos. A altitude também é um fator climático. A altitude é um fator climático. Lembrando que a altitude, lembra quando eu falei para vocês que quanto maior a altitude, mais nós vamos ter as temperaturas mais baixas e também nós vamos ter o ar mais rarefeito. Então, já vai dando uma notada aí, ó, eu vou grifando para vocês que a altitude também é importante para conhecer um pouquinho do nosso planeta Terra, tá certo? Então, a altitude aqui eu vou anotar para vocês. A altitude, a latitude são fatores climáticos importantíssimos. Então, ó, lembra que, por exemplo, se a gente estiver do alto da Cordilheira dos Andes, a altitude faz com que a temperatura ela diminua, tá certo? Então, quanto mais altitude, a temperatura diminui. Os albedos, a massa de ar, que são as correntes que a gente estudou, massa continental, a massa de ar tropical, que vimos o ano passado. A continentalidade, ou seja, as áreas mais próximas ao continente, faz com que também a continentalidade seja importantíssima como fator climático. A maritimidade, a continentalidade, a maritimidade, as correntes marinhas também interferem diretamente no clima.
a vegetação e a ação humana. Nem se fala, né? Se a gente está morrendo de calor também, tem relação com a ação antrópica, a ação que o ser humano interfere em relação ao nosso planeta. A ação antrópica é uma das que mais interfere atualmente nessa questão das mudanças e alterações climáticas, tá certo? Então, as correntes marítimas também, as correntes das massas de ar atlântica, as massas de ar polar, por exemplo, o sul do Brasil é mais frio, porque também tem interferência das massas de ar polar, no caso também da Patagônia, que a gente já comentou também sobre os climas do Brasil. E a vegetação, que também, nós vimos sobre os biomas, que a vegetação interfere diretamente nos climas. Nós vamos ter aqui também no slide de vocês os elementos climáticos. Esses elementos climáticos são elementos que variam de acordo com a atuação dos fatores climáticos, ou seja, os elementos têm a ver com a questão dos fatores climáticos também. São elementos que variam de acordo com a atuação dos fatores. Temos temperatura, umidade e pressão atmosférica. Lembre-se, quando eu falo, por exemplo, que a temperatura da região norte ela é o quê? Quente e úmida. Eu estou me referindo ao quê? Quente com relação, por exemplo, por ser uma área equatoriana, e úmida porque tem índice de pluviosidade elevado. O maior índice brasileiro de pluviosidade está na região norte, apesar da temperatura ser alta, porque a umidade relativa do ar ela é elevada, tá certo? E a pressão atmosférica. Então, nós vamos ter aí, então, na página, por exemplo, na página 17, vocês têm essa questão da explicação bem direitinho dos fatores e dos elementos, as diferenças de fatores e elementos, se vocês quiserem também grifar no livro de vocês, se não quiserem, no caso, copiar do módulo, vocês vão grifando aí na página 17 os fatores e os elementos que determinam o clima. Nós vamos ter aí também a partir da página 17 também a questão dos raios solares incidentes aí na linha do Equador, como eu estou aqui observando para vocês a partir da página 17, nos mapas. Então aí nós vamos ter as áreas, por exemplo, as médias térmicas anuais do nosso globo terrestre. As maiores médias térmicas do nosso planeta estão próximas à linha do Equador. À medida que vai se afastando, nós vamos ter as temperaturas mais baixas ou médias do nosso globo. Aí a latitude, nós vamos voltar aqui a estudar a latitude. Variações de temperatura conforme a latitude. Então, isso eu já expliquei para vocês, tendo base ali do Equador e aproximando-se os polos. A latitude vai aumentando e as temperaturas vão diminuindo. À medida que a latitude vai aumentando, as temperaturas elas tendem a diminuir. Ou seja, as regiões do trópico do Círculo Polar Ártico, do Trópico de Capricórnio e do Círculo Polar Antártico, nós vamos ter as latitudes mais baixas e, então, consequentemente, temperaturas mais frias. A linha do calor dos infernos, dos capirotos, como nós vivemos aqui no Nordeste, em algumas épocas do ano, já estamos chegando numa época de temperaturas mais baixas, né? Amém. Mas nós vamos ter aí, ó, próxima à linha do Equador, nós vamos ter temperaturas mais elevadas. Então, isso faz com que, por exemplo, incida como o deserto do Saara. O deserto do Saara é uma região das mais quentes do globo, justamente por ser uma região equatoriana. Então, quer dizer, professora, que também no Equador é quente, obviamente, nós vamos ter áreas abaixo da linha do Equador, temperaturas elevadas, e incidências de climas tropicais, que é o caso, por exemplo, do Brasil. Isso acontece por razão do formato da Terra ser geóide e, obviamente, a inclinação do nosso planeta Terra em relação ao Sol, que a gente já viu em outras ocasiões durante o primeiro ano do ensino médio. A inclinação sobre o planeta Terra descreve o seu movimento ao redor do Sol, elípticas, limitando a máxima de intensidade de energia em uma restrita faixa compreendida entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Esse número aqui no caso, as latitudes. O quadro abaixo indica a latitude e temperatura de algumas cidades brasileiras. Nós vamos ter aí, ó, a cidade de Macapá, latitude 0. Então, nós vamos ter